Olá, eu sou Samitiba, psiquiatra, educador, respondendo como colunista aqui no UOL Educação. Respondo e-mails como esse do Pedro, de Itu. Ele está falando o seguinte: Itu é uma cidade aqui perto de São Paulo, conheço muita gente, um abraço ao pessoal daí. Ele está perguntando a idade certa para o filho fazer um intercâmbio internacional. Ele conta que de uns tempos para cá, o filho de 15 anos tem pedido a ele para fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Ele diz assim: eu acho que seria uma boa vivência para ele, mas acho muito imaturo para uma experiência como essa. Então vamos lá, vamos ver por que é interessante fazer o intercâmbio e em que idade que deve ser feito esse intercâmbio. O intercâmbio hoje é quase uma necessidade para quem pode fazê-lo, pelo seguinte: o mundo está globalizado. Quanto mais prática tiver nessa globalização, mais facilmente a pessoa adquire uma competência para o ramo que ele quiser. Porque hoje uma pessoa, um profissional, não pode responder só para a sua região, só para o seu país, ele tem que responder para o mundo. Ele pode ser deslocado, ele pega uma multinacional, sobe rapidinho na carreira, pode ser deslocado para um outro país, como se mudasse de uma filial para outra, num cargo melhor. Então, é fundamental essa experiência que a pessoa possa ter em período de formação, que é estudante, já ter essa experiência de poder fazer um intercâmbio, em geral, para estudo. Serviria também se fosse trabalho. Agora, se é muito cedo, não é muito cedo, depende muito de cada pessoa que vai fazer o intercâmbio. Se a pessoa é mais independente, ele está mais preparado. Independente no sentido não das suas vontades, mas naquela independência acompanhada com responsabilidade. Uma pessoa sair à noite sozinha, depende se ele é independente ou não. Ele pode ter a liberdade de sair, mas se ele não tiver a responsabilidade de assumir com isso, então ele não está independente. Poder sair, todos podem. Só que alguns não devem sair ainda, porque cada vez que sai, apronta. Então, se ele não cuida das próprias coisas, não sabe a hora de estudar, tem que mandar para que ele estude, não tem ânimo para o dever, só tem para o prazer, só quer sair à noite, não quer sair de dia, de vez em quando puxa acha que é normal defender as pessoas que fumam maconha, por exemplo. Então tem pequenos ou grandes vícios, não larga o computador, sabe aquelas pessoas que passam a noite, perde hora, não participa de refeição e acha que está bom assim porque para ele está bom? Então ele não está pronto. Porque tem que pensar que no desenvolvimento, como eu digo no meu livro, Adolescentes, quem ama educa. E nesse livro eu explico assim muito claramente que o cérebro tem duas partes: a parte do prazer e a parte que tem que ser desenvolvida, que é a da realização. Então, as pessoas alimentam mais a vontade de fazer do que o dever de realizar. Se a pessoa sozinha, em casa, não tem esse circuito completo entre o prazer e a responsabilidade, então alguém tem que funcionar como responsabilidade. Se ele tem que ser lembrado para fazer as obrigações dele, ele não está pronto para viajar, porque lá fora não terá uma pessoa como pai ou mãe em cima da pessoa do intercâmbio lá para ficar tomando conta se fez lição, se tomou banho, se escovou dente, se foi dormir, se consegue acordar cedo sozinho ou não, sabe? São uma série de ações que dão a condição de responsabilidade para poder ter independência. Agora, independência, eu faço o que eu tenho vontade, não significa independência. Independência é, eu faço aquilo que eu tenho condição de fazer. Aquilo que eu não dou conta, eu não faço. Por exemplo, uma pessoa tem o costume de beber. Cada vez que sai, bebe. E de vez em quando volta de fogo. Se não tiver gente que tome conta dele, ele não está pronto para ficar saindo. Então, se os pais precisam, entre aspas,
delegar a função a uma pessoa, pedir pelo amor de Deus, olhe pelo meu filho, que ele não sabe se trocar, ele não sabe a hora de comida, tudo só quer fazer o que tem vontade, vai se encher de fast food, então não está pronto. Então, a maturidade vem com a experiência de vida com responsabilidade e não experiência de fazer e não arcar com as consequências. Então, veja bem, vocês que têm filhos que querem ir viajar e vai ficar 1 ano fora ou meio ano fora, e se aqui vocês dão um duro para controlar as ações dele, imagina se ele está sozinho num país que não fale muito bem a língua, por isso é que vai fazer o intercâmbio para aprender a língua também. Então, se ele não tem essa responsabilidade, quem vai tomar conta dele? Então, quem está começando a fumar lá, vai fumar mais, seja tabaco ou seja maconha. Quem está acostumado a estudar, lá vai estudar mais. Então, não é o estrangeiro que muda as pessoas, mas o estrangeiro bota uma lente de aumento em cima da formação que a pessoa tem. É isso que eu falo. Nós temos que, na educação, quando eu falo quem ama educa, é educar para ser um cidadão do mundo e não ser um eterno filho. Pais que se preocupam com um filho que tem 15 anos, se está pronto ou não para viajar sozinho, precisa também rever se educou esse filho para que com 16 ou 15 anos fosse morar sozinho, seja intercâmbio ou seja numa outra cidade aqui dentro do Brasil. Tem muitas pessoas com 17, 18 anos que entram em faculdades, saem de suas cidades menores, vão para cidades maiores para estudar e se perdem aqui no Brasil. Fala a mesma língua, tem a mesma facilidade, pais ao alcance, a mãe visita uma vez por mês e o filho deixa de ir para a faculdade e repete por falta. Então não tinha competência para morar sozinho. Agora imagina se esse filho vai para o estrangeiro, não é? Então precisa pesar antes de enviar o filho para uma responsabilidade como essa de um intercâmbio. Ele vai ter que arcar com as próprias consequências. Isso é um exercício ao longo da vida e é lógico que, sendo menor, ele vai ter que ter alguém que vai ter que olhar por ele lá também. Então, tomando esses cuidados, quem sabe você possa avaliar melhor a condição do seu filho. Está bem? Então, até a próxima semana.